Louvado seja o Senhor. Irmãos, é uma grande alegria nós nos reunimos como igreja. Muitos de nós temos partido pão em nossas casas durante esses meses em que nós não estamos tendo a reunião presencial, mas hoje, pela primeira vez desde março, estamos partindo um pão junto com os irmãos, como a igreja em Uberaba, vendo uns aos outros, mesmo não estando juntos, estamos com o mesmo sentimento, com o coração unânime de que o desfrute e a responsabilidade para expressar o Senhor nessa cidade é de nós, é nossa responsabilidade. Nós somos a igreja do Senhor aqui em Uberaba e quando nós vemos os irmãos, nós somos encorajados, porque sabemos que não estamos sozinhos, mas estamos juntos, sendo edificados, sendo consolados, sendo encorajados. Confesso que eu tenho experimentado muito da oração da igreja, e a oração da igreja tem poder, irmãos. Nós temos que crer nisso. E nesta manhã nós vamos retomar as mensagens do Alimento Diário, e o título da palavra dessa semana, que está baseado na segunda semana do Alimento Diário que nós temos, que é o volume que fala sobre o poder do Evangelho, é Deus, deixa eu pegar aqui, nos chama para o seu reino e glória. Então, esse é o título da palavra dessa noite. Deus nos chama para o seu reino e glória, e nós estamos vendo o volume O Poder do Evangelho. Isso está baseado no estudo do livro de 1 Tessalonicenses. Esse é um livro, irmãos, que fala muito sobre os fundamentos da nossa vida cristã, como cristãos que estão vivendo a vida da igreja. Fala muito sobre os princípios básicos que nos levam a viver a nossa vida coletiva diante do Senhor de maneira adequada. E quando nós falamos sobre o Evangelho transforma a nossa vida. E os tessalonicenses experimentaram isso. Eles puderam experimentar do poder do Evangelho na vida deles. E o resultado da pregação, e principalmente do viver do apóstolo Paulo, foi que a igreja foi gerada. E havia um grupo de pessoas ali que receberam o Evangelho e começaram a praticar a vida da igreja. Eles converteram seu coração ao Senhor, deixaram os ídolos e passaram a viver como o corpo de Cristo naquela cidade. Então, a primeira questão que precisamos perceber, irmãos, é que o Evangelho não é uma atividade. O Evangelho não é apenas uma palavra pregada. O Evangelho é um viver. E foi esse viver que os apóstolos tinham que impactou e transformou a vida daqueles irmãos que estavam em Tessalônica. E baseado nesse viver, eles puderam ser salvos, transformados, e eles passaram a ter uma vida diante do Senhor, para expressar o Senhor naquela cidade. Se nós lermos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, nós podemos ver que a condição do coração dos tessalonicenses ao receber a palavra foi crucial para que pudessem ser salvos e transformados. Aqui diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, o apóstolo Paulo e seus companheiros estiveram ali com um viver cheio do Espírito e aqueles irmãos em Tessalônica puderam imitar o viver do Paulo. O viver de Paulo, porque Paulo realmente estava experimentando o Senhor. Eles receberam a palavra. Então, irmãos, tem duas maneiras que nós podemos enxergar essa realidade espiritual sobre o impacto do Evangelho em nossa vida, que é o viver. A primeira dimensão que eu quero abordar é, vamos nos colocar no lugar desses irmãos tessalonicenses. Qual que é a atitude que nós temos quando nós temos contato com a palavra de Deus, quando temos contato com irmãos que estão cheios da autoridade e vida de Deus? Uma atitude que podemos ter é duvidar da palavra,
ou questionar a palavra, ou simplesmente ignorar o que o Senhor está querendo falar conosco. Mas aqui diz que os tessalonicenses receberam a palavra, mas receberam também em meio de muita tribulação. E aqui nós vemos duas coisas que parecem que sempre andam juntas. Receber a palavra, mas também temos tribulações. Irmãos, essa é a nossa condição. Eu creio que todos nós podemos dizer que nós temos recebido a palavra, mas também estamos enfrentando muitas tribulações. E qual que é a nossa atitude ao receber essa palavra? Tem que ser com alegria no Espírito Santo. Precisa ser, Senhor, mesmo que eu esteja passando por muitas tribulações, eu estou vendo que o Senhor está agindo em minha vida, eu creio na tua palavra, eu também creio na palavra dos profetas, eu creio na palavra dos apóstolos, eu quero ter um viver que possa expressar a tua vida. Então, a primeira condição para nós termos a nossa vida impactada pelo Evangelho é que nós temos que receber a palavra com alegria, receber a palavra com seriedade. E aqui no versículo 9 diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Outra situação em nossa vida espiritual, quando nós recebemos a palavra e cremos na palavra, é que nós paramos de adorar os ídolos que substituem Deus em nossa vida. Irmãos, aqui eu não estou falando apenas de ídolos físicos. Eu estou falando de tudo aquilo que ocupa nosso coração, que substitui o Senhor. Essa palavra é para nós. Quantos ídolos nós não temos em nossa vida? Pessoas, coisas, preocupações que muitas vezes tomam o lugar do Senhor. Mas quando nós recebemos a palavra com uma atitude certa, nós abandonamos os ídolos e nos convertemos ao Senhor. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E precisamos nos converter ao Senhor. Não de maneira doutrinária, não de maneira teórica, mas de maneira real. Então, amados irmãos, primeiramente, olhando para a nossa situação como igreja, como irmãos que querem receber um fundamento do viver cristão, precisamos avaliar como está a nossa atitude. Quando a palavra é pregada, quando nossos irmãos que estão à nossa frente estão nos liderando para desfrutar da palavra, a nossa atitude tem que ser, Senhor, eu creio nessa palavra, eu vou deixar a sua palavra transformar a minha vida, eu quero abandonar os meus ídolos. Tudo aquilo que me impede de buscar o Senhor. Então, quando nós experimentamos isso, a gente passa a ter uma vida de prática, uma vida e um viver que realmente nos leva a tocar o Senhor. E aqui, começando no versículo 1 do capítulo 2, diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Agora nós vamos olhar para o segundo ponto de vista em relação ao impacto do Evangelho em nossa vida. Por um lado, nós somos impactados, nós somos transformados, nós somos levados a abandonar tudo aquilo que nos impede de adorar a Deus. Mas uma vez que nós começamos a ter esse viver, nós também passamos a ser frutíferos, da mesma maneira que o apóstolo Paulo, junto com Silvano e Timóteo, puderam ser frutíferos. Irmãos, como estão os frutos da nossa vida e do nosso viver? Paulo e seus cooperadores experimentaram que o resultado da estada deles entre os tessalonicenses gerou frutos. Então, quero perguntar para cada um de nós hoje, qual tem sido o resultado da nossa estada, da nossa permanência nos lugares onde nós estamos vivendo todos os dias? Qual tem sido o impacto da nossa vida sobre as pessoas que estão ao redor de nós? Da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas da sociedade com quem nós interagimos? Será que nós estamos gerando frutos
E, de novo, isso vem da realidade do nosso viver. Se eu sou alguém que creio na palavra, deixo o Senhor me transformar, esse viver como evangelho se torna algo espontâneo, sem forçar a barra. O evangelho não é uma atividade, irmãos. O evangelho é um viver. O evangelho é uma realidade. E quando nós falamos sobre a nossa estada, ou seja, a nossa permanência, o nosso impacto, gerar frutos, isso tem a ver com o meu dia a dia. Não adianta a gente querer pregar muitas coisas se a nossa vida dentro de casa também não está sendo um viver de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que temos que considerar como é que está nosso relacionamento com a nossa esposa, como está o relacionamento com o nosso marido. Se eu vivo brigando com minha esposa, qual que vai ser o impacto da minha palavra quando eu tentar encorajar a minha esposa para buscar o Senhor? Se no meu trabalho eu vivo gritando, vivo sempre criticando as pessoas, quando eu falar algo do Senhor, qual que vai ser o fruto do meu falar? Então, irmãos, o Senhor quer nos expor para que tenhamos realidade. Essa palavra não é para condenação, não é para ficarmos nos criticando e recuando, não, irmãos. É para que nós possamos nos aproximar do Senhor e pedir que Ele mude a nossa vida, que Ele mude o nosso coração. E quando o nosso viver passa a ser transformado pelo Espírito, se torna um viver de evangelho, se torna um viver de testemunho e gera frutos. Os frutos não são gerados apenas pela palavra, e sim pelo testemunho da nossa vida. E são nas pequenas situações, irmãos, que nós podemos experimentar da vida de Deus. E são nas pequenas situações que as pessoas também podem ser ganhas para o Senhor. Continuando aqui no versículo 2, de 1 Tessalonicenses 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, Paulo e seus cooperadores sofreram muito, e muitas vezes nós também sofremos, mas eles sofriam por causa do testemunho, por causa do evangelho. Então, esse sofrimento não é um sofrimento por causa de algum fruto que nós colhemos por causa dos nossos pecados ou por causa da nossa injustiça. Aqui, eles foram maltratados e ultrajados por causa da obra de Deus. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Após experimentarmos do impacto do evangelho em nossa vida, nós passamos a unir o nosso coração ao coração do Senhor. E passamos a lutar pelo evangelho, a lutar pelos interesses de Deus, a lutar pela edificação da igreja, a lutar pelo reino de Deus. Amados irmãos, a nossa vida é uma vida de batalha, é uma vida de luta. Não vai ser fácil. E nessa luta, precisamos aprender a usar toda a armadura de Deus. Por isso precisamos vigiar e orar todo o tempo, irmãos. Lendo a Bíblia, desfrutando da palavra, orando a todo tempo, intercedendo, ficando atentos em relação às tentações que nos cercam, para que nós possamos sempre vencer as tentações por meio da palavra, por meio do Espírito. E nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. E muitas vezes as circunstâncias vêm nos pressionar de tal maneira que sentimos cansados, sentimos abatidos, mas o Senhor vem nos encorajar, contanto que voltemos nosso coração a Ele. Depois o apóstolo começa a falar sobre a condição do nosso coração. Irmãos, como está o teu coração? Como está o nosso coração diante do Senhor? Aqui diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O Senhor confiou a nós o Evangelho, é uma honra, é um privilégio, é uma grande comissão. Essa aprovação tem a ver com a nossa condição diante do Senhor, nosso coração, nossas atitudes, tratar os pecados diante do Senhor, nosso procedimento.
E Paulo pôde dar o testemunho que ele era aprovado por Deus, tanto que Deus deu a ele o encargo do evangelho. Deus quer dar a cada um de nós o evangelho, essa responsabilidade. Mas, por outro lado, Deus também trata o nosso coração para que possamos ter um coração puro. E uma das coisas, amados irmãos, que temos que considerar em nosso coração é se nós estamos vivendo para agradar a Deus ou estamos vivendo para agradar os homens. Se nós estamos buscando a glória de Deus ou se estamos buscando a glória dos homens. Eu digo uma coisa, hoje no mundo, quando nós olhamos para as pessoas de maneira geral, inclusive para as pessoas que não têm o Senhor, todo mundo está voltado para buscar a glória dos homens, para serem reconhecidos, para serem bajulados. Nessa época de eleição, nós vemos todo tipo de bajulação, não é verdade? Os candidatos ali querendo agradar todo mundo para conquistar os votos. Amados irmãos, nós não podemos ter uma vida de buscar a glória dos homens. Precisamos ter um viver para buscar a glória de Deus. Mais importante do que os homens pensam sobre nós é saber o que Deus pensa sobre nós. Mais importante do que nos preocupar com o sentimento dos outros em relação a nós, mas é entender qual que é o sentimento do Senhor em relação a nós. Eu digo uma coisa, irmãos, que se nós vivermos para glorificar a Deus, o Senhor vai nos abençoar para que tenhamos uma vida de paz com os homens. Mas a motivação do nosso coração, mesmo a servir a Deus, não pode ser alcançar algum tipo de reconhecimento, mas tem que ser agradar o Senhor. E o Senhor é quem vai nos glorificar. Não vai ser uma coisa que nós geramos. Então, eu quero me aprofundar um pouco nessa questão e fazer algumas perguntas. No nosso serviço a Deus, na nossa busca espiritual, qual que é o nosso sentimento? É que os outros nos valorizem ou é que nós valorizemos os outros? E para responder essas perguntas, vamos considerar o que o Senhor pensa. O Senhor te valorizou tanto que deu a vida dele para você. Ele se humilhou, se esvaziou, abriu mão da sua alta posição para que eu e você pudéssemos estar aqui celebrando a mesa do Senhor. Então, irmãos, mesmo em nosso relacionamento na igreja, às vezes nós servimos o Senhor e ninguém nos reconhece. Nenhum irmão nos elogia, a gente suou, trabalhamos duro, e ninguém falou, bom trabalho, irmão. E aí a gente fica emburrado. Às vezes até somos criticados ao servir o Senhor, estamos fazendo o nosso melhor, e aí a gente fica com aquela mágoa, ninguém me reconhece mesmo, eu vou parar de servir. Eu já tive sentimento desse tipo, irmãos. Então, não estou falando isso para vocês, estou falando primeiramente para mim. Mas, de novo, estamos buscando a glória dos homens ou estamos buscando a glória de Deus? Nós vimos, baseado nas lições dos evangelhos, que aqueles que servem a Deus na igreja, na verdade, têm que servir a Deus para buscar a glória de Deus. E no nosso serviço para com os irmãos e para com as pessoas que ainda precisam receber o evangelho, nós devemos valorizar as pessoas. Devemos nos considerar como servos, aqueles que estão levando um viver para que as pessoas possam se inspirar em nossa experiência com o Senhor. Eu fiquei muito impactado por uma frase que nós lemos no Alimento Diário nessa semana, que fala o seguinte: precisamos ter um tipo de viver que inspira os outros a aceitar o mesmo Senhor a quem servimos e por quem fomos salvos. E um viver que inspira os outros é um viver que leva as pessoas a experimentarem Deus. É um viver de serviço. É uma liderança servidora. É valorizar os outros para que eles possam se encontrar com Deus. O mundo hoje está girando em torno da glória dos homens.
mas o governo e o reino de Deus gira em torno de glorificar a Deus. Então, precisamos pedir para o Senhor purificar nosso coração. E nós vimos na leitura dessa semana que tem 2 versículos de Salmos que nos ajudam em relação a tratar nosso coração dentro do Senhor. É Salmo 139, versículo 23 e 24. Esse é um salmo muito bom para orarmos de manhã, quando estamos iniciando o nosso dia. Fala, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Amados irmãos, precisamos orar para que o Senhor possa nos sondar. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Precisamos aprender a confessar os nossos pensamentos para o Senhor. Principalmente aqueles pensamentos negativos, carnais. 1 João diz que se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E muitos pecados começam com nossos pensamentos. Começam com a intenção do nosso coração. É algo até involuntário, irmãos, porque o pecado habita em nós e quando nós não estamos no espírito, pensamentos selvagens, impuros, muitas vezes invadem a nossa mente, mas precisamos pedir para o Senhor expor nossos pensamentos. O salmista diz, no versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias, precisamos pedir para o Senhor ver se há em nós algum caminho mau. E pedir o Senhor para que Ele possa nos guiar pelos caminhos eternos. Versículo 5 de 1 Tessalonicenses 2 diz, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Os apóstolos tinham um coração puro, e nós também precisamos ter um coração puro. Não buscar a glória dos homens. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Aqui nós entramos numa questão prática do nosso viver humano do dia a dia. Eu falei de tribulação no começo da palavra, e muitas tribulações, irmãos, vêm do nosso dia a dia, no nosso trabalho, dos nossos problemas financeiros, do sustento da nossa casa. E aqui Paulo estava dando um exemplo de um viver humano equilibrado, cheio do Espírito, mas também atendendo às necessidades humanas. Paulo poderia exigir da igreja que ele não tivesse que trabalhar com as suas próprias mãos. Ele era um apóstolo, um servo de Deus. Mas aqui ele mostrava um equilíbrio, mostrava que ele tinha um viver humano normal. Ele trabalhou com as suas próprias mãos. Aqui, irmãos, eu quero encorajar todos nós com um princípio espiritual, para que possamos ter um equilíbrio em nossa vida humana. Muitos de nós, a maioria de nós, tem um trabalho que muitas vezes nos deixa pressionados, que nos deixa preocupados. Mas aqui nós temos um exemplo de um homem de Deus que, a despeito da necessidade de trabalhar, a despeito da necessidade do suor do seu rosto buscar um sustento, o coração dele era um coração de viver uma vida de pregar o evangelho. Então, irmãos, estar pressionado, estar com dificuldades, não é uma desculpa para nós deixarmos de lado a nossa principal responsabilidade, que é sermos testemunhas do Senhor, que é sermos evangelistas, que é sermos pastores. Mesmo no meio de tanta dificuldade, Paulo estava servindo a Deus. Ele é um exemplo para nós. O próprio Senhor Jesus teve que aprender, junto a José, a trabalhar. Então, irmãos, a maioria de nós não serve o Senhor em tempo integral, no sentido de dedicarmos 100% do nosso tempo para atividades que, a princípio, são da obra de Deus. Mas todos nós somos 100% do Senhor, porque nós fomos salvos por Ele. Então, eu quero encorajar todos, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa responsabilidade em casa, nós precisamos viver uma vida de evangelho e de servir ao Senhor. E aqui nós vemos vários princípios sobre como servimos ao Senhor. Aqui vemos uma ama que acaricia os próprios filhos, temos que ter o coração de mãe que acalenta e cuida dos filhos espirituais.
Os apóstolos já falavam aqui, por meio de Paulo, que eles estavam prontos a oferecer não somente o evangelho, mas a própria vida. É muito forte falar sobre isso, irmãos. Oferecer a própria vida. Às vezes não temos nem disposição de deixar de lado a televisão para ler a Bíblia. Às vezes precisamos apacentar algum irmão, ligar para o irmão para orar com ele, mas a gente fica com preguiça. Paulo estava dizendo que estava pronto a oferecer a própria vida dele em favor dos Tessalonicenses. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Essa é uma realidade da nossa vida. Muitas vezes temos labor e temos fadiga. E de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Isso é para nosso encorajamento, irmãos. Mesmo no meio de labor, mesmo no meio de fadiga, mesmo cheio de tribulações, nós proclamamos o evangelho de Deus. Se a gente for esperar até que a situação fique ideal, eu vou dizer uma coisa, meus amados irmãos, nunca vai ser ideal. A nossa vida é uma vida de luta espiritual, é uma vida de vencer por meio do Espírito todos os desafios que estão nas nossas circunstâncias. E nós, um dia, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele vai perguntar para nós, e as pessoas que eu dei para você, a sua família, seus colegas, você proclamou o evangelho de Deus para elas? E naquele dia nós não podemos dar desculpas. Ah, Senhor, eu estava cansado. Sabe o quê? Naquele dia não deu, porque eu tive que cuidar de algumas questões minhas. Amados irmãos, eu estou falando de um viver de equilíbrio entre a vida espiritual e humana, que é um viver só, é o viver da igreja. No meio da tribulação, o Senhor conta conosco para proclamarmos o evangelho de Deus. E não é uma questão de palavras, irmãos. É uma questão de viver e testemunho. E sabe o quê? O que mais toca as pessoas, muitas vezes, não é uma palavra bonita, mas é, no meio da pressão, no meio da dificuldade, nós ainda mantemos a nossa alegria. Nós ainda mantemos a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor. Isso é um viver que leva as pessoas a crerem no Senhor. Isso é um viver que inspira as pessoas a quererem saber qual que é a razão da nossa esperança. Por que você, passando por essa dificuldade toda, ainda está feliz? Porque eu tenho o Senhor, eu tenho Cristo, eu tenho a vida da igreja, temos irmãos que estão orando por mim. Isso é um testemunho, isso é um viver. Vós e Deus, versículo 10 de 1 Tessalonicenses 2, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Primeiro nós precisamos crer, depois nós passamos a ter um viver de testemunho, e por meio do nosso viver as pessoas creem. Irmãos, são nas pequenas coisas. Se você, no dia a dia, briga demais com as pessoas, primeiro creia na palavra de que o Senhor é a nossa paz. Experimente da paz de Deus. A partir daí você vai parar de brigar com as pessoas, não porque você faz um esforço grande para se controlar, mas porque você experimentou do poder do evangelho em sua vida. E quando você passa a ser um reconciliador, ao invés de um briguento, as pessoas vão olhar para você e falar, ué, o que aconteceu? E você pode dar um testemunho. Sabe o quê? Eu orei ao Senhor para que Ele desse paz ao meu coração. Eu quero orar com você também, para que Deus possa dar paz ao seu coração. Esse é um exemplo simples do impacto do nosso viver para dar frutos. O apóstolo Paulo teve um viver diante dos tessalonicenses que impactaram a vida deles de tal modo que eles foram salvos. Amados irmãos, todos nós podemos ter um viver que impacta e inspira as pessoas ao nosso redor a quererem o mesmo Deus que nós temos. Mas depende da nossa atitude. Para finalizar essa porção e a palavra, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos,
para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Quando nós experimentamos do Senhor, passamos a cuidar de outras pessoas. Nós somos cuidados, nós deixamos o Senhor nos pastorear, mas nós passamos a cuidar das pessoas, exortando, consolando e admoestando. E o nosso viver, o nosso andar, aqui é o viver do dia a dia, peripatel, ou seja, é o viver no meio das circunstâncias normais do dia a dia, nós passamos a ser digno de Deus. E aí sim, nós experimentamos o chamamento para o seu reino. Reino quer dizer o quê? É onde Deus tem a sua autoridade. É onde ele pode governar. Irmãos, vamos entregar a nossa vida para que Deus governe a nossa vida. E glória é Deus se expressando de maneira palpável para nosso desfrute e nossa percepção no dia a dia. Mas, irmãos, o Senhor quer ganhar o homem. O Senhor sempre amou o homem, o Senhor ama o homem, o Senhor ama cada um de nós. Ele quer nos preencher, Ele quer nos deixar alegres, satisfeitos, mesmo que no meio das tribulações. E o que Ele mais quer nesse momento é que nós, como igreja, possamos expressar essa vida que Ele nos deu. O resultado vai ser a frutificação. Os tessalonicenses tiveram esse impacto sobre a vida deles, começaram também a impactar a vida daquela cidade. Nós, uberabenses, também podemos ser impactados por esse evangelho, pela palavra que temos recebido, a palavra profética, a palavra que nos dá vida, nos dá direção, e ao sermos impactados, nós podemos também impactar outros, inspirar outros a buscarem o Senhor e a receberem esse viver. Depende do nosso coração, depende da nossa abertura. Sabe, amados irmãos, vamos deixar de lado tudo aquilo que é distração. Vamos pedir para o Senhor nos encorajar. E começa com os passos simples dos nossos hábitos. Na oração, em nossa casa, no arrependimento, na mudança de mente. No meio da circunstância difícil, nós exercitarmos a nossa fé no trabalho, em nossa família, e o Senhor nos leva a experimentarmos do seu reino e da sua glória. Jesus é o Senhor. Essa é a porção desta manhã e a porção que o Senhor quis nos dar sobre a leitura da intermediária dessa semana. Que o Senhor abençoe a todos. Que tal, individualmente, orarmos agora, para que o Senhor possa sedimentar essa palavra em nossa vida. Que o Senhor abençoe a todos.